Olá, alunos! Vamos continuar nossos estudos falando aqui na unidade 2, que é o conhecimento interdisciplinar e sua aplicação no ensino. Temos como objetivos dessa unidade comentar os principais temas da educação ambiental e entender o que é interdisciplinaridade na educação ambiental. Então, eu vou comentar aqui com vocês algumas palavras-chave da educação ambiental que são bastante faladas, né? E algo que se fala muito, mas não se conceitua, perde um pouco o seu significado. Então, o primeiro aqui que eu vou falar é impacto ambiental. O que é impacto ambiental? É a alteração do meio ambiente ou de qualquer componente presente nele, certo? Só que a maioria das pessoas confundem. Acha que qualquer impacto ambiental, ele tem uma conotação negativa. Entenda, existem impactos ambientais positivos e impactos ambientais negativos. Vamos a um exemplo. Por exemplo, a retirada de árvores da floresta amazônica é uma ação impactante negativa. Agora, a partir do momento em que existe, por exemplo, a recuperação de matas ciliares nos rios, ali é uma ação que o homem está desenvolvendo e que impacta, só que de forma positiva. Outra coisa, o impacto ambiental, tanto ele pode ser originário do homem, como também do próprio ambiente. Por exemplo, a erupção de vulcões, né? Ali vai provocar uma alteração daquele ecossistema. Impacto ambiental negativo, mas não foi o homem. Foi algo que aconteceu naturalmente, ok? Vamos lá para o próximo aqui que eu vou comentar. Degradação. As pessoas às vezes confundem impacto ambiental com degradação achando que é a mesma coisa. Não é. A degradação é o processo de mudança que esse ecossistema sofre, fazendo com que ele não consiga mais sustentar a vida. Então, ele sim tem um sentido conotativo negativo. Não existe degradação positiva. Só existe degradação ambiental negativa, ok? Não confunda impacto ambiental com degradação. A próxima que eu vou falar é muito comentado, principalmente pelos poderes públicos, que é o desenvolvimento sustentável. O que é? Desenvolvimento sustentável é a busca do desenvolvimento econômico de uma região, de uma população, de um país, seja lá o que for, fazendo com que o uso desses recursos naturais, eles sejam de uma forma consciente, para suprir as necessidades da geração atual, sem prejudicar a necessidade do uso para gerações futuras. Entenda que a palavra desenvolvimento sustentável, ela está ligada também, o termo desenvolvimento sustentável, ela está ligada também ao termo desenvolvimento econômico. Existem alguns autores que inclusive nem usam desenvolvimento econômico dentro do conceito de desenvolvimento sustentável. Mas saiba que é intrínseco, tá? Quando se fala em desenvolvimento sustentável, tem como objetivo o desenvolvimento econômico. E aí a diferença principal de desenvolvimento sustentável para sustentabilidade. A sustentabilidade é um termo bem mais complexo. Ele não tem como objetivo apenas o desenvolvimento econômico de um grupo. Ele também tem o desenvolvimento humano através da cultura, o melhoramento das belezas cênicas de um ambiente. Então, ele é muito mais complexo. Inclusive, hoje em dia, as pessoas tendem a não mais utilizar esse termo desenvolvimento sustentável, e sim sustentabilidade. Ok? O que seria, então, essa interdisciplinaridade? Antes disso, eu tenho que falar aqui para vocês, diferenciar um pouco essas três palavras. Multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. Vamos lá. Multidisciplinar é quando você tem um objeto de estudo e esse objeto de estudo, ele vai ser visto, comentado de várias ciências, só que elas não conversam entre si. É como uma biblioteca. A biblioteca é um ambiente multidisciplinar. Você tem vários livros empilhados de várias ciências, de vários focos, só que eles não conversam entre si. Todos os livros estão fechados. Interdisciplinar, não. Você tem esse mesmo objeto de estudo e você vai olhar para ele, vai fazer com que tenha discussão desse objeto sobre vários pontos de vista diferentes de disciplinas e ver também a diferença entre elas. Transdisciplinar é muito mais do que interdisciplinar, porque essa conversa, essa discussão entre essas disciplinas desse mesmo objeto de estudo é de uma forma tão forte
que faz com que você não consiga mais diferenciar que ciência é, tá? Então, na educação ambiental, quando você for falar qualquer objeto de estudo, qualquer termo, qualquer tema que seja, é importante você, como educador ambiental, ter essa visão interdisciplinar. Lembra que eu falei lá na unidade 1 sobre o ciclo da água, que você não pode focar somente as mudanças de estados físico, né, que é sólido, líquido, gasoso, mas sim você deve abordar qualquer outro tipo de tema que leve ao ciclo da água. Pois bem, isso daí é uma abordagem interdisciplinar. Então, a educação ambiental com a ação interdisciplinar estabelecerá, junto das práticas ambientais e do desenvolvimento do trabalho didático-pedagógico, a transmissão e reconstrução dos conteúdos disciplinares, experimentando a transformação do diferente em relação ao outro. A interdisciplinaridade não se trata do simples cruzamento de coisas parecidas. Trata-se de constituir diálogos fundamentados na diferença, mesclando concretamente a riqueza da diversidade. Então, você tem que ter esse tipo de discurso no seu dia a dia. Você não pode tomar partido de alguma coisa, de qualquer tema que seja, do ponto de vista apenas de um foco. Eu trouxe isso aqui para vocês pensarem aí. O desenvolvimento sustentável, que deveria ser empregado em Pequim, né, a capital da China, seria o mesmo em José de Freitas, município aqui do estado do Piauí? E aí, o que é que vocês acham? Que deveria ou que não deveria, né? E quais são os fatores que vão lhe diferenciar? É lógico que não. Por quê? José de Freitas e Pequim têm particularidades de cada um. A região é cada uma, a língua é diferente, o propósito do desenvolvimento econômico, por isso que eu botei desenvolvimento sustentável, é diferente, as necessidades de cada pessoa é diferente, o clima é diferente. Então, você não pode aplicar o mesmo projeto de desenvolvimento sustentável de José de Freitas em Pequim. A mesma coisa também de Pequim em José de Freitas. E aí, para finalizar, eu gostaria de lhe dizer que a educação ambiental ela não é só uma ciência, mas uma forma de pensar, uma filosofia em que você, como educador ambiental, deve mostrar aos seus alunos que para você ter um ambiente sustentável, você deve partir a partir dos princípios do exemplo. Por exemplo, desde você ter dentro de casa uma coleta seletiva, ou até mesmo você instigar seus alunos a se juntarem aí numa prefeitura para reclamar sobre a mata ciliar de um rio da cidade, dentre outras várias coisas. Mas você tem que ter no seu dia a dia a educação ambiental. E aí eu desejo bons estudos a vocês. Voltem a qualquer momento na apostila para poder tirar qualquer dúvida. Lá nós temos o glossário e os exercícios e também tem uma atividade na plataforma para vocês. Até mais.